Bora lá então para a revisão aqui do dólar, começando então analisando de forma gráfica, depois macro, DXY e etc. Primeiro candle do dia, candle de força vendedora, gap simples, praticamente abriu sem gap, estava dentro de um canalzinho de alta do dia anterior que poderia ser uma bandeira de baixa, esse canal aqui, e o primeiro candle do dia já saiu rompendo esse canal. Para confirmar essa bandeira, praticamente o mais ideal é a gente esperar esse rompimento desse fundo, esperar um pullback pós-rompimento, ou um pré se desse, né? Interessante aqui. E aí, voltando para cá, fez aqui o candle 2, candle 3, pullback na 9, deu esse candle 4. Candle 4, gatilho falso de venda. Não tinha ainda tendência suficiente das médias, tá? Não entramos. Testou de novo, deu esse 6, a gente não entra também. Tinha notícia 9,5, importante, inflação ao produtor nos Estados Unidos. E aí a volatilidade da notícia, 9,5, gerou aqui quase 20 pontos de volatilidade. Bateu na região aqui quase de topo, voltou. Eu até vi que tinha mais força sim vendedora, só que pensar em gatilho aqui, eu acho arriscado. Não vejo nada a ser feito nesse embolo aqui, bem perigoso. O preço faz aqui como se fosse um padrão, quase um 2, 3, candle 9. Se entrasse aqui, a pessoa tinha que assumir um stop caro aqui, ou pelo menos nesse topo aqui, caro de qualquer forma. E aí o preço bate de novo na média 9 e caiu. Só que aí, aqui infelizmente não tinha ainda médias em tendência, né? Porque testou muito a média 9 aqui, depois cruzou todas as médias, voltou, testou a 9 e aí tentando cair de novo. Infelizmente eu via contexto para cair, tinha mais liquidez aqui. E também comentando aqui dos 60 minutos, nós tínhamos aqui um ombro, cabeça, ombro, que eu tinha comentado nos dias anteriores e no estudo semanal também. Ontem houve o rompimento da linha do pescoço, aí hoje no primeiro candle do dia deu continuidade a esse pullback da linha do pescoço. E aí, esse movimento então já tinha uma força vendedora do macro, forçando aqui, então vários fatores para poder jogar o preço para baixo. Jogou, deu gatilho, infelizmente nessa queda aqui eu não vi gatilho, inclusive deixa eu notar que houve sequência vendedora aqui nessa região e depois teve uma outra, esqueci de anotar isso, aí caiu de forma esticada e chegou nessa região de fundo, deixa eu arrumar aqui, chegou nessa regiãozinha de fundo aqui. Indicadores ativos, poderíamos pensar aqui em reversão? Vamos olhar gatilho para nem precisar perder talvez tempo caçando confluência. Tinha até aqui 1, 2, 3 de compra. Se eu colocasse o stop um pouquinho abaixo e passasse para o 5, não tem risco retorno. Então a gente não faz nada aqui. Vou nem caçar confluência. E só para comentar a confluência aqui, 1 ao 2 jogando para baixo era próximo de 1,61. O preço bate na média de 9 e esse candle 19, por exemplo, na minha opinião, não é gatilho, muito arriscado, canal de Keltner e longe da 20. Não fazemos esse tipo de operação, pelo menos a longo prazo eu sei que não tende a andar muito. Bateu de novo na média 9 e deu esse candle aqui. Poderia ser um gatilho de venda? Neste candle aqui, deixa eu pensar, 1, 2, 3 de venda de novo. Bateu na 9 aqui, bateu na 9 aqui, 20 estava mais próximo. Se for considerar stop, aqui um pouquinho acima, já tinha testado 1,61 aqui. Se eu mensurasse essa região para baixo, tinha ali o 100% aqui embaixo que não tinha risco retorno, mas eu acho que tinha um bloqueio antes. Não. Nesse gatilho aqui, pode pensar em venda, mas tem alguma coisa me incomodando que eu ainda não localizei, pensando agora. Não estou localizando o que está me incomodando. Não era abertura do mercado à vista, não sei dizer. Então, mas na hora eu não vi, não estava me sentindo confortável. Canal de Keltner, possivelmente a região próxima já me incomoda, o preço volta e aí passou para cima da média de 9 e de 20. Só que o cruzamento foi nesse 28, então nada a ser feito. Voltou para baixo, esse candle 28 aqui travou em nível de retração com VWAP, se eu considerasse lá do topo com esse fundo, era região de primeiro nível, ou desse topo aqui, era região de 50% com VWAP. E troca de polaridade. Caiu forte, não vejo nada a ser feito, 9,20 sem tendência, cruzou para cima, cruzou para baixo. Rompeu esse fundo, podemos pensar em operação pós-rompimento desse fundo aqui? Até pode, deu gatilho?
não vejo como gatilho, não vejo como gatilho, não vejo como gatilho, fechou acima da 9, não é gatilho, demorou para dar, e aí infelizmente já era tarde demais. O preço acabou indo, fez mais um pullback mais longe das médias, aí deu esse último candle aqui, 54, tocando nela. A gente não entra num candle que já tem 3 candles de venda. Por que a gente não entrou no 52 então? Para que vai entrar no 54? Então, de jeito nenhum. O preço volta, faz o pullback na 20, que a 20 nem segurou. E aí passou para cima, podemos pensar 64 como gatilho, desde que tenha risco retorno. Entrada, stop, não tem risco retorno aqui. Então, não fazemos operação. Bateu na 50, tentou segurar na 50, mas não conseguiu e foi direto nessa região aqui, que pode ter sido retração da pernada toda. Não. Ou desta. Não. E a gente pode considerar deste outro topo aqui que confluiu nessa região aqui. Travou, fez um pullback na média de 20, a gente não entra nesse 75, nós precisamos de alguns critérios importantes que não deu e o 79 fechou feio. Voltou, ficou como se fosse iniciando uma trap zone, mas ainda estava longe para falar que era trap zone e a média de 80 estava longe ainda. Passou para baixo das médias, aqui médias sem tendência, nada a ser feito. Nada a ser feito. No gráfico branco aqui, no finalzinho do dia, acabou formando um triângulo descendente, que houve um rompimento. Sequência vendedora importante, que houve uma trava dessa sequência vendedora. Essa aqui também travou, aqui. E aí, do DXY, o movimento, a gente teve um movimento que não foi correlacionado. Nós tivemos o dólar caindo aqui, e lá fora o dólar subiu. Então, o movimento não foi correlacionado. Lá fora, nós temos aqui o DXY, fez um pullback na 9, que eu não esperava que fosse fazer. Hoje subiu muito forte, um candle bem esticado, em região que está próxima de topo. Pode ser que busque, então, essa liquidez aqui final, porque a próxima liquidez que tem de resistência é só lá em cima. E aí, se o preço chegar a esse patamar aqui, a última vez que chegou nesse patamar no dólar DXY foi em dezembro do ano passado. Então tem muitas coisas que estão batendo máximas este ano. E aí o dólar vai ser uma delas caso vier a romper essa máxima aqui. Mas eu vou comentar depois na seção do índice porque que a gente teve um movimento descorrelacionado com lá fora. Então o DXY subiu e aqui caiu. E aí por isso que é importante a gente entender o macro e não ficar enviesado que DXY sobe, aqui também sobe. Tomar muito cuidado com isso aí. E aí aqui, então, do dólar, basicamente o que aconteceu foi isso hoje. Eu não vi particularmente nenhum gatilho aqui. E em relação a preparo para amanhã, olhando aqui nos 60 minutos, lembrando do oco, né? Então, se eu marcar uma projeção da cabeça, a linha aqui mais ou menos do pescoço, pode colocar daqui, o primeiro alvo está ali. Então, conflui com esse suporte aqui, essa região bem forte aqui. É onde tem liquidez, é a próxima região de liquidez. Aqui tem muita liquidez, mas se for pensar no pior cenário, vamos supor que não rompa, fique lateral. Então a gente tem que pensar no pior cenário de respeitar talvez esse fundo aqui. De qualquer forma, deixa eu ver a distância de pontos do fundo. Amanhã é sexta e tem 35 pontos para chegar nesse fundo. Caso venha chegar esse fundo amanhã ou segunda-feira, fica interessante pensar numa venda de pré-tendência. Esse fundo aqui é bem interessante pegar uma venda para rompimento, desde que esteja ancorado nas médias. E aí, das médias aqui, eu preciso ressaltar também uma coisinha muito importante, nosso setup do IFR acionado. Amanhã, favor, não vamos procurar vendas nas primeiras horas do dia, querendo um rompimento desse fundo aqui. Vamos aguardar um pouquinho e talvez possa dar, né, já na abertura. É o que eu espero, né? Agora, se for abrir com gap de baixa, já não vou fazer esse tipo de operação. É interessante que abra sem gap, um gapzinho de alta para pensar no movimento do setup da VWAP, setup do IFR, que é pensando no movimento agora de compra. Porém, eu tenho mais confiança no índice do que do dólar. Tanto é que no meu plano de trade da mesa não está esse setup aqui para eu operar por enquanto. Então, 60 minutos está longe da média de 20, média de 9. Então, não tem como, por enquanto, romper esse fundo sem a ancoragem delas pelo 60. Então, imagina lá operar uma venda agora no 5. De médias, não vejo 9, não vejo 20, não vejo 50 relevante, só 80.
tomar cuidado com ela, tá? 80 e 200, a depender do tipo de gap amanhã, a 80 e 200 pode talvez ditar o movimento que pode pegar o mercado. Outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu ver se tem notícia que possa interferir amanhã, não. Não, então o restante eu vou falar em relação ao índice. Já em relação ao índice, o primeiro candle do dia, candle de força compradora. Gap de alta. Eu não vejo como um gap de fuga porque não rompeu alguma estrutura aqui no dia anterior. Nem esse canal aqui enxerga como uma possibilidade. É apenas gap de alta mesmo. E aí a quantidade de pontos do gap foi de 600 pontos, uma quantidade relevante. Teve um fator de notícia 9 horas para abrir dessa forma, vou falar depois por quê. O preço aqui, por bons candles, ficou tudo dentro do primeiro candle do dia. A gente vê aqui que o movimento ficou bem travado, encostou na 9 e deu esse candle 9. É gatilho? Não, por vários fatores. Essa questão do afastamento, 9 VWAP, fato de estar sem tendência ainda, dentro do primeiro candle, vamos ficar de fora, né? O preço testa essa regiãozinha de topo aqui e cria uma rejeição. O fluxo já estava indicando que já estava confuso. O gráfico já verificava isso. Só tinha gatilho falso de rompimento. Talvez varejo pensou que ia romper máxima, falhou. Voltou, pensou que ia romper mínima, falhou. Aqui já começou a configurar o bendito alargamento. Que eu odeio. Topo, 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 topo. Aí, fundo, fundo. Alargamento aqui. Só marcar LT, LT. E esperar sair dessa região, porque infelizmente é muito perigoso operar nas extremidades. Chega a renovar fundo, claro, e aí acaba respeitando essa LT do alargamento e também 50% de Fibogap, volta para cima, renova topo, trava de novo, médias estão sem tendência. E aí pela primeira vez aqui fez uma trava em 50% do movimento, podendo configurar o bendito diamante. Então, nada a ser feito, que tende a ser um padrão de reversão, já que começou com gap de alta, tende a ser de reversão. Mas as médias ainda estavam sem tendência. O preço trava aqui, não sei o que poderia ter travado, além da retração. Ficou nessa faixa de gasa de retração, 9 cruzou para cima, cruzou para baixo, aí tá querendo agora cruzar para cima. Por quê? Pensar em compras aqui. Poderia muito bem estar realmente formando um diamante e ser um padrão de baixa. Tinha motivos para subir, vou falar por que tinha motivos para subir no macro, mas estava acumulado o dia todo. O dia todo estava acumulado com gatilhos falsos. E geralmente nesses dias que tem motivos para subir, a gente pode talvez ver o mercado travado, então, no início do dia, e na parte da tarde realmente pegar uma direção. Poderia realmente ser para cima, mas a gente precisa de gatilho técnico. Infelizmente, só operar pelo contexto é um pouco perigoso. O gráfico aqui subiu de forma esticada, chegou em região de topo. Se eu considerar então LT, eu tenho essa, deixa eu atualizar, essa LT aqui. Tenho a LT lá de baixo que não vai ser relevante porque nem o preço chegou lá. Chegou na região do topo aqui de novo, era para renovar e aí o que acontece? Estava em região de resistência macro, aqui pegaria muita liquidez. Só que pela primeira vez no dia, a gente teve um movimento bem interessante aqui, que, primeiro, esse fundo aqui saiu de uma tendência que veio rápido. Este fundo aqui saiu de uma tendência que travou em 50%, então estava meio que desconfigurando a figura. E aí o preço, as médias abriram, deu tempo das médias começarem a abrir. Aqui não aconteceu isso, ó. Por quê? Porque o preço veio cortando. Aqui não houve o corte para baixo, pelo contrário, travou aqui na região das médias. Deu tempo para elas começarem a abrir, importante. E aí poderia ser muito bem um gatilho falso aqui, como foi. Comentei na hora que muito varejo pode ter pensado em venda. Ah, porque é resistência, porque já respeitou 1, 2, 3, 4, vai respeitar 5. PFR, entra na venda. Aí entra na venda, toma stop. Porque esse movimento aqui já não bate, o contexto já não bate. Se eu olhar como resistência aqui rompida, do topo do dia anterior, foi a primeira vez que rompeu definitivamente. E isso aqui poderia ser muito bem um rompimento, bate, troca de polaridade e volta a subir como realmente acabou acontecendo.
Então o contexto não estava mais interessante para quem pensa em price action para vender, por isso que é importante entender como que estava a figura. A figura já estava deformando aqui. Não vejo gatilho para entrar nesse topo, nessas regiões, porque se for entrar, por exemplo, 61, vamos supor, o stop tem que ser no mínimo 58. Não tem risco retorno para topo. Se for entrar no 62, já é um candle feio e está na cara do topo. Porém, é aquilo que eu falei, contexto estava ok, vou falar porquê da macroeconomia depois. Rompeu o topo, bateu, fez troca de polaridade. 2 minutos, fica lindo de ver, né? Lindo. Candlezinho aqui, bonitinho, troca de polaridade. Se alguém pensa assim, isso aqui é bonito. Eu concordo. Eu concordo que a visão aqui está interessante porque vai juntar com o fator macro, pegando a tendência agora depois do dia todo acumulado, e aí fez um pullback de pós-rompimento e o tanto de varejo que deve ter posicionado ordem aqui. Pode pensar na contratendência? Não preenche critério de contratendência. Então a gente poderia pensar no fator, a pessoa com nível avançado, pensando na comprazinha aqui, tá? Regiãozinha interessante, uma troca de polaridade avançada. E aí o preço subiu, bateu na 9 de novo e deu esse candle aqui exatamente na LT do alargamento. Um candle grande que não tinha sido formado nesse movimento todo de alta aqui. Se eu olhar o volume, vamos confirmar pelo volume, na hora da parte da tarde, a gente tinha um volume alto, que pode indicar um volume de exaustão aqui. E aí o 72 teve um volume alto também, deixa eu confirmar. 72 também um volume alto. E aí nós podemos pensar em nossa contratendência aqui, pode, mas não preenche critérios nem risco-retorno. 2 minutos não deu gatilho, os 5 quando deu já estava na cara aqui sem risco-retorno. Bate na 9 de novo e está tentando subir e está falhando. Aqui já começa a formar uma mini derivazinha, padrão que tende a ser de reversão. Testou a 9, foi reação da 9. Testou a 9, foi reação da 9. Não está conseguindo. Nessa região aqui, pensei até na possibilidade de trade de fraqueza, né, da média de 9, só que faltou gatilho. Não fechou bonito, já estava atrasado. Eu queria aqui, nessa regiãozinha. Fechou horrível doji. E aí, se eu pegasse blend candles, eu já está atrasado, já estou longe do topo, infelizmente, nada a ser feito. O preço rompeu direto a média de 20. Aqui possivelmente teve um fluxo interessante na hora, talvez algum player específico, e travou exatamente em região aqui de troca de polaridade. Troca de polaridade, topo rompido, junto com o fundo anterior, também aqui do dia anterior. Região interessante de troca de polaridade, tá? A pessoa tem que fazer bastante backtest para poder saber se paga mais, ou price action ou análise técnica. Eu não faço esse tipo de operação aqui, de só porque está em troca de polaridade eu compro. Eu fazia, não faço mais. Não é assim, como é que se diz, seguro. E esse tipo de pullback não foi de médias, foi apenas de troca de polaridade e possivelmente retração dessa última pernada. Nada mais, não tinha médias, 50 está longe. Voltou para cima, agora é que a 9 cruzou a 20, então a gente não faz nada nessa região. E aí fez como se fosse um pivôzinho. Fez um pivôzinho que poderia ser uma continuidade do movimento de alta, até porque nós tínhamos confluência no 15 minutos graficamente. Só que se a pessoa entender o contexto, ela vai entender que infelizmente esse topo aqui já estava um pouco esticado. Porque era agora possibilidade de um canal. Se eu colocasse aqui a LT na parte de baixo, depois confirmou a LT da parte de baixo, mas aqui na parte de cima já tinha essa LT. Analisando por zonas de liquidez, vamos pensar o seguinte. Essa região aqui, que eu vou marcar com a linha mais grossa, era a região que mais tinha liquidez no gráfico. Mais tinha. O preço estava doido para romper essa região. Criou liquidez com aqui, aproximou, já criou liquidez, testou no dia anterior. Tinha bastante liquidez. Criou combustão, rompeu. Acabou. Qual que é a próxima região de liquidez que nós temos? Lá em cima. Olha lá, hein? Porque aqui que tem mais. Aqui em cima, então. Tá longe, né? Então, vamos subir com calma, então, que agora já acabou a liquidez que eu queria romper. Então, começa a travar o preço depois dessas regiões de zona de liquidez macro rompida. E aí, então, SLT acabou respeitando. SLT aqui desses topos. Acabou respeitando. E voltando para o layout do diário, voltou com a possibilidade de formar um topo duplo
E aí bate de novo nessa região de troca de polaridade. Muito forte, né? Essa queda, muito forte essa queda. Olha a facilidade para cair, dificuldade para subir. Facilidade para cair, será que vai ter facilidade para subir? Aí dá um candle de rejeição. Como é que a pessoa compra neste candle diante dessa força? Totalmente arriscado. E diante de um cenário talvez de topo duplo. Bate, segura aqui em nível de retração e volta configurando o topo duplo. E aí essa LT acaba sendo rompida, vou tirar. Não respeita 50, já tinha sido tocada aqui atrás. Não respeita a 80 e finaliza na região da VWAP. E aí no dia praticamente eu não vi gatilho seguro. Se for pensar assim alguma coisa por price action e por análise técnica um pouco avançada que poderia ser útil, eu vejo essa região aqui. Porque aí fez uma troca de polaridade com esse topo rompido. Tinha muito fluxo ainda para querer romper, pegar liquidez. Tinha muita liquidez aqui ainda. Bate, não preencheu nosso critério de contra-tendência. Então não é girar aqui numa venda e depois compra, porque não acionou nem venda. Candlezinho bonitinho, compra. E aí poderia. Aqui eu até entenderia o nível avançado se a pessoa enxergasse. O resto, não enxergo, acho perigoso. Aqui não vi gatilho. Aqui acreditar demais em topo duplo. 2 minutos se eu olhar, não deu gatilho aqui também. E aí voltou tudo. Aqui embaixo, poderia 95. Trap zone dá 20,50. Se a pessoa enxerga 95 com gatilho, stop 94. Vamos ver nível de retração? Acho que vai ter risco retorno. Ops, não tem risco retorno para o primeiro nível de retração. Então aqui também, infelizmente, por risco retorno não teria. Não vejo outras possibilidades, esse meio aqui não, de jeito nenhum. E aí do gráfico branco, então, nós tínhamos alargamento no início do dia, depois falhou aqui, respeitou 50% dessa pernada, começou a subir, formou uma LT aqui, aí criou um padrão bem estranho, né, de figura. De sequência compradora ou vendedora, o interessante do dia também, que esta aqui foi a mais forte do dia. Essa aqui só foi de 2 candles e essa foram vários, que deu suporte aqui para voltar a subir. E aí eu posso considerar então essa sequência interessante, com possível trava onde foi o preço. Já para amanhã, falando graficamente então, no estudo semanal aqui do índice, 60 minutos então pegou essa região desse topo aqui, pegou a liquidez, muitas ordens posicionadas, uma barreira interessante. Aí vamos supor, vamos pensar como um grande player, que é um risco aqui dessa região. Próxima região de liquidez que nós temos é só aqui em cima, só naquela região lá em cima, então tá um pouco longe. Outra região aqui embaixo, só aqui, fundo, porque aqui agora é um mercado que ainda está lateral e pode ser um rompimento falso. Ainda não vou confirmar que é um rompimento verdadeiro. Pelo contrário, às vezes acho que nem é um rompimento verdadeiro. Por quê? Se eu quero vender uma porrada de contrato, eu não vou vender de uma vez, eu vou montar aos poucos. Qual que é o melhor ponto para eu vender? Onde tem, por exemplo, eu quero vender 50 mil contratos a longo prazo, venda índice. Eu vou vender onde numa região de preço tenha apenas 5K ao total, ou onde numa grande região de preço tenha para mim aqui 40K acumulado. Aqui, porque se eu entrar com meus 50 mil nessa região que só tem 5K, eu vou deslocar o preço mais 45K de contratos, o que vier para mim eu vou deslocar. E este aqui não, este eu vou me manter na mesma região aqui, porque já tem 40 mil e eu só vou deslocar os restantes dos 10K, e o meu médio vai ficar lindo, lindo. Lembrem do replay da C6 em 13 de outubro do ano passado. Ela fez essa situação aqui, muitos contratos, pouca liquidez, deslocou o preço muito rápido, piorou o preço médio dela. Então, se eu quero vender a longo prazo no índice, eu preciso melhorar meu preço médio. Então, eu quero vender uma porrada de contrato. Para vender, precisa ter alguém comprando. Onde tem a maior região aqui de compra, por exemplo? Aqui tem muita ordem de quem está vendido, né? Posicionado de stop. Quem está vendido, o stop é compra.
E se tem muita ordem posicionada de compra aqui, por que não eu, Big Player, levar o preço para essa região, pegar meus lotes todos que eu quero entrar de uma vez, executar tudo aqui que vai melhorar meu preço médio e depois então jogar o preço para baixo. Então por isso que é perigoso essas regiões de zona de liquidez. E prazer, falei sobre Smart Money. Então isso aí é a visão do Smart Money, da questão da busca por liquidez. Acabou de pegar. Então o preço travou, deu uma trava no início do dia, pegou. Essa máxima aqui que teve, esse candle aqui, 6 às 14 horas, ai, candle grande, 2 horas da tarde, é um candle gerado por stop, de muita gente posicionada aqui. Então, pegou liquidez. E se eu quero jogar o preço para baixo, aqui é um ponto interessante. Se eu não tô com os lotes suficientes ainda para vender, próximo ponto de venda que vai ser interessante para mim é aqui e outro lá em cima. E aí vai configurar, né, vai confirmar ainda a figura de alargamento que nós temos no diário. No Ibov fica mais fácil de ver. Então, o Ibov hoje cravou terceiro nível de retração dessa pernada. Movimento até esticadinho. Tem um canal, respeitou o canal ainda. E geralmente o alargamento, né, tende a buscar a outra extremidade. Só que a gente teve uma pernada bem grande aqui de venda, apesar que candles de rejeição, mas acabou caindo. Poderia ter sido candles mais fortes. Então foram quase 14 candles, 14 dias, caiu isso aqui tudo, e aí a gente já praticamente tomou a metade do movimento de agosto de queda. Isso é um possível aqui região de bloqueio com troca de polaridade, então se preparem para talvez bloqueio amanhã. 4 candles de alta, e aí, por exemplo, a gente, da última vez que teve mais de 4 candles de alta assim rápido, né, vários, foi aqui. E foi aqui também. Praticamente essa média que nós temos de 4, 5 candles. Raramente nós temos mais do que isso. Possível trava pelo diário. 60 minutos agora olhando pelo Ibov. Então, lembrando, região aqui que já pegou liquidez do Ibov. Até o Ibov pegou. Lembrando que eu comentei hoje durante a sala uma coisa interessante. Eu falei, nossa, o Ibov já pegou a liquidez dele, que era esse topo, enquanto que o índice, o topo estava lá em cima ainda. Então, o Ibov, além de ter pego essa liquidez aqui nesse dia hoje, ontem, acabou pegando essa outra liquidez aqui. E aí, o índice também acabou pegando aqui dessa região. Então, possível trava. O canal aqui, infelizmente, eu já não vejo mais utilidade. Agora é um grande, talvez, mercado lateral. 60 minutos. Não fechou com o setup do IFR. Médias, a 9 está tentando segurar junto com a 20, mas mercado lateral tem essas manias de ir no fundo, buscar topo, e no fundo buscar topo. Acabamos de buscar então topo. Outro fator aqui para possível bloqueio dos preços, deixa eu ver. Nós temos que considerar esse caixote aqui de baixo, não tem mais utilidade para mim. Essa linha preta ainda tem, mas agora eu vou tentar atualizar ela para uma região aqui, assim. É uma região que não confirmou ainda o rompimento para cima. Ainda está em torno dessa resistência. É uma resistência macro. Nos 5 minutos, a gente tem que tomar muito cuidado com essa média 200, que ela está definindo a direção dessa tendência de alta, tá? Então, ela vai ser decisiva para a gente começar a ver o movimento corretivo e vir buscar a extremidade inferior dessa lateralidade. Então, eu quero ver essa 200 ser testada amanhã. O topo duplo formou. E aí, se eu jogar a projeção do topo duplo, tem 161 lá embaixo ainda, junto com esse fundo do dia aqui. Eu acho interessante pensar em movimentos de venda. Movimentos de compra amanhã, pelo jeito como fechou as médias, pensar em compra aqui, imagina só, abre com candle aqui de alta. Como que eu vou operar se a 9 e a 20 estava para baixo, aí começa a inclinar para cima? Isso aqui vai ser uma grande região de preço aqui que vai ser, como é que fala, como se fosse lateral. Operar meio de gráfico não dá. Então seria compra interessante só se romper máxima de novo, fazer pullback após o rompimento, porque eu não vou ver médias em tendência enquanto estiver dentro desse range aqui de máxima a mínima. Agora vendas fica mais fácil após o rompimento da 200, então tomar cuidado com isso, sendo esse fundo aqui relevante. Já em relação ao 2MV VWAP mensal tá ok, tá lá embaixo, do dólar tá lá em cima. O que aconteceu hoje? Por que o índice não subiu enquanto estava
Vale abrindo com 4% de alta, então desde aqui às 10 horas o índice não subia, Vale 4%, Petro também virou depois positiva e FNC também estava. Por que estava acontecendo? Essa famosa manipulação, né? E lembrando que o índice, né, que tem maior peso é Vale e um dos setores bancários em segundo lugar e depois Petro. E o IFNC não estava puxando tanto, então parecia que hoje estava sendo um imã do IFNC. O fluxo não subia. Não adianta, então, isso é muito importante para a pessoa entender que o IBOV, ele é o médio, né, das ações. As ações estavam subindo, o fluxo nas ações estava. O futuro é o preço do IBOV mais juros. E aí aqui não estava subindo e estava tudo bem, porque se a gente olhar a comparação de valor do futuro, fechou 120,380. O valor do IBOV, 119,390. Então tá tudo ok. E aí o fluxo do índice futuro não movimentava, enquanto que a das ações estavam movimentando. A Vale hoje subiu já guepada, já na abertura já guepada, só o gap aqui 3% e subiu mais. E tem razão em relação ao minério de ferro. Petro também subiu hoje 2,50 e FNC que estava agarrando e não deixava o preço praticamente subir. Então a gente viu o fluxo do IFNC auxiliando o índice a travar boa parte do dia. Praticamente quando resolveu andar não foi aquela coisa toda e travou de novo. Então amanhã ainda IFNC será um empecilho porque está em região que não movimentou praticamente comparado a ontem. Cuidado, IFNC está puxando muito mais que Petro e Vale, então por mais que Petro e Vale estavam subindo, IFNC se não ajudar não consegue. E aí, olha só, Vale 4% e FNC 0,37%. Nossa, o índice tinha que subir mais de 2%. Não. E aí o preço ficou travado. E a gente tem um fator das commodities. Por que aqui subiu e lá fora ficou um pouco travado, né? Apesar de ter subido também, o dólar lá fora, tanto o S&P quanto o dólar subiu. Um movimento divergente, porque geralmente a gente tem aquela correlação. Índice sobe, S&P, dólar cai. E hoje lá fora, índice subiu, S&P, e dólar também. Que estranho. E aí nós tínhamos o fator do S&P subindo junto e o mais importante, nós tivemos aqui petróleo subindo mais hoje e tende a subir mais, projeção de 97 aqui dólares para mais. Pela questão da oferta e demanda, eu comentei disso ontem ou antes de ontem na revisão. E também minério de ferro subindo, que jogou a Vale para cima, bem forte. E Petro também, ambas subindo. Então, o Brasil é um país de commodities. Se hoje teve um boom de commodities, então é bolsa para cima. E aí a notícia lá fora, que nós tivemos às 9 horas, deixa eu atualizar aqui para hoje. Tivemos notícia 9 horas, que é crescimento do setor de serviço. Mês anterior 0,2, cresceu 0,5. Então, por mais que esteja tentando baixar os juros, o crescimento do setor de serviço está ótimo, está ok. Só que o anual, mês anterior veio 4, deixa eu ver o que é isso aqui, tá, veio 4 e este mês veio 3,5, então reduziu. Aí, então, quer dizer que o mensal aumentou e o anual reduziu. Divergência. E depois nós tivemos aqui zona do euro aumentando juros, estava projetando 3,75, ou seja, manter, e aumentaram 0,25 bips. E aí depois nós tivemos a notícia mais importante, Estados Unidos, IPP e núcleo de vendas. Tivemos vendas 0,6, acima do esperado, ou seja, vendendo mais o varejo. Isso não é muito bom para a inflação. Pedidos iniciais por seguro-desemprego vem abaixo, então tem menos pessoas pedindo seguro-desemprego. E aí, qual que é a visão? Você tem menos pessoas pedindo seguro-desemprego, quer dizer que tem mais pessoas empregadas. Se tem mais gente empregada, mais dinheiro circulando. E aí também não é uma notícia favorável. O IPP, inflação ao produtor, veio acima do esperado. Então, a inflação ao produtor está vindo mais cara e vai repassar um dia para o consumidor. E isso aqui não é notícia legal em relação à inflação, né? Porque aí tende a aumentar os juros. E vendas no varejo aqui também, acima. Então, infelizmente, a notícia não veio tão positiva, se a gente olhar o macro. Mas o que fez o índice subir hoje, eu estava acompanhando os analistas, foram as commodities. Mas não foi aquela subida toda, porque nós tínhamos divergência das notícias
mas as commodities subindo, por isso que o fluxo não estava fácil de ler, por isso que o mercado ficou travado. Nós não tínhamos confluências das notícias com commodities, com o mercado global. Então, houve essa confusão. Para amanhã, nós temos apenas notícia relevante 9 horas, venda no varejo do Brasil, importante, e só. 9h30 não forte, não tem praticamente mais nada. Então, só na abertura. Talvez não esperem por movimentos tão fortes amanhã, sexta-feira. E ficar de olho nas commodities de novo, tá? Podem influenciar amanhã. E outra coisa, o EWZ, eu comentei que nós tínhamos um oco no EWZ, de reversão. E o oco, pelo menos por enquanto, foi rompido o segundo ombro. Mas eu ainda não preciso desqualificar esse oco aqui. Pode ser ainda um oco. Mas pode ser que quebre, né? Infelizmente, esse padrão e vai buscar o topo lá em cima de novo. De qualquer forma, ainda enxergo como oco. E aí é mais uma confluência para eu achar que o preço pode vir a corrigir. Outra coisa que eu preciso ressaltar, aqui também comentando, olha só, é que em agosto chegou a cair 5% e que só nesses 14 dias de setembro já subiu 3,15%, ou seja, já recuperou metade do movimento. E que foi impulsionado hoje pelas commodities. E por mais que a Vale tenha subido, e Petro também, o IFNC não auxiliou muito. Só subiu então 1% de alta o Ibov. E o dólar, com auxílio, né, caiu 4,90. O dólar, por que ele caiu, né? Vamos supor. Se a gente vê que eu sou investidora estrangeira, estou vendo lá commodities subindo, explodindo. Quais são os países mais beneficiados? Um deles, Brasil. Se eu estou vendo o Brasil beneficiado, quais são as ações interessantes para investir? Vale, Petro e outras focadas em minério e petróleo. Vou investir nelas. Se eu venho de fora e invisto aqui, eu vendo dólar para comprar real. Então a gente viu Vale subindo e Petro subindo. E aí, muito por talvez aparecer investidor estrangeiro locando dólar aqui na bolsa. E aí a gente teve o dólar em queda porque o real se valoriza. Então hoje foi esse movimento interessante. Muita gente não dá valor nas commodities, mas isso hoje é um dos motivos para valorizar a variação das commodities e como que interfere no dia a dia. Hoje foi a prova. Só subiu praticamente por causa delas. Então essa notícia eu já falei. Falei o que vai acontecer de manhã de notícia só 9 horas. Graficamente falando agora de fluxo, se eu mostrar a tela para vocês aqui do fluxo, Deus me livre aqui. Vamos supor o UBS e XP que estavam atuando bem ultimamente. Olha isso, UBS o máximo de venda, tá? 22, tá? Depois passou para 4, depois 26 de novo, aí depois para compra. Não estava definindo desde o início do dia o que estava acontecendo. A XP, que geralmente tinha, né, que dá apoio para ela, estava, mas não estava aquela coisa toda igual aos dias anteriores. Então, não estava dando para ver aquele fluxo todo agressivo. Eu vi uma parte do dia, eu acho que foi a Goldman entrando. Foi essa hora aqui, por exemplo, 10h05, abertura da vista. Goldman entrou disparado na compra. Deu uma mexidinha, parecia que rompeu o alagamento, foi um falso movimento. E aí, olha isso aqui depois, às 15h25, possivelmente estopando, entrou com quase, largou que estava na compra, já passou para venda. E aí a gente teve esses fluxos de estrangeiro interessante hoje, posicionando de uma forma interessante de analisar. Tullit não é player que entra com muitos contratos. Credi não estava hoje, a JP Morgan comprando aos pouquinhos, mas o fluxo não estava fácil de ler ao longo do dia, estava bem chato mesmo. Basicamente, então, ressaltei tudo que eu precisava para o índice e para o dólar, então, hoje, dia 14 de setembro. E as vagas para a minha quarta turma de mentoria estão abertas, com o início das aulas marcado para dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. O conteúdo será abordado temas importantes para iniciantes no mercado, price action avançada, análise técnica avançada, macroeconomia, fluxo, plano de trade e gerenciamento, inteligência emocional e outros temas. Quer mais? Serão quase 15 estratégias backtestadas, a única mentoria no mercado com maior conteúdo sobre emocional. Quase 600 slides de conteúdo teórico. E ainda vou disponibilizar modelo de plano de trade, modelo de gerenciamento de risco, planilha de backtest, mapa mental, modelo diário de trade, planilha de corretagem, etc. Quer mais?
As aulas serão ao vivo de segunda a sexta-feira, às 21 horas pelo Discord, sendo que as aulas iniciarão dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. Duração média do conteúdo, quase um mês de conteúdo teórico. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Nutror. Depois do conteúdo teórico, você terá acesso completo ao Discord para acompanhar o pregão ao vivo comigo de segunda a sexta-feira. Além disso, todos os dias após o pregão, terá revisão do dia ao vivo. Também aos domingos terá estudo semanal, analisando o que pode vir a acontecer na próxima semana. Terá aulas de backtest de todas as estratégias que já foram ensinadas e terá outras dinâmicas para incentivar o seu aprendizado. Tudo isso por 3 meses. E se você quiser ficar mais, eu tenho a primeira mentoria que dispõe um método de ficar comigo sem pagar. Como? Fazendo atividades que ganhem pontos para o ranking. No ranking, se você bater o mínimo de pontos, você fica comigo no próximo mês sem pagar. Se você não bater o mínimo de pontos, você paga R$150 de mensalidade. Entendeu que eu quero alunos que participem, alunos que interagem? Então, se você é um aluno dedicado que interage, você só tende a ganhar comigo. E se então você não é iniciante, você tem noção básica do mercado, o valor para você é mais barato. Você tem que ter conhecimento básico do mercado, já tem que ter operado alguma vez na sua vida, e aí você terá um desconto especial de R$ 1.399 à vista ou 12 vezes de 125 sem juros. E se você for iniciante, você terá aulas extras comigo antes da aula oficial para eu te introduzir ao mercado. Aulas de extrema importância. A maioria das mentorias no mercado não são preparadas para você. Você precisa entender isso. A minha não era, agora ela é. Então, se você é iniciante, para você haverá um valor de R$ 1.699 à vista ou 12 vezes de 140 sem juros. E se você quiser um desconto, corre lá no meu Discord, caça meus mentorados, só manda mensagem para eles falando assim, me indica, tira print, me manda. Com isso você já ganha 5% de desconto para poder participar da 4ª turma de mentoria. Como que você faz para participar? Não é para clicar em link, comprou e bem-vindo à turma. Não, eu preciso te conhecer. Você entra em contato comigo, avisa que quer participar e aí você terá o formulário para você preencher o cadastro. Cadastro básico, que é perguntando qual o seu nome, seu Instagram, seu WhatsApp, porque assim eu vou entrar em contato com você no particular. Entendido? Então, se você tem interesse, pode responder aqui nos comentários do YouTube, ou pode mandar mensagem no privado, pode me caçar no Discord, pode me caçar no Instagram, me mande mensagem que eu vou entrar em contato com você no particular para você preencher esse formulário, para eu te conhecer melhor, saber o seu histórico, sua trajetória até hoje no mercado financeiro, ou se você é iniciante, mas tudo isso a gente vai conversar pelo WhatsApp, beleza? Ficaria muito feliz se você tiver interesse em participar da mentoria. Para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos e diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?